Olá, meu nome é Bruno, eu sou técnico em enfermagem e instrutor do Núcleo de Educação Permanente. Nesta videoaula, iremos falar sobre o suporte avançado de vida na pediatria e hidratação venosa na urgência, que será ministrado pelo Dr. Marcelo Evangelista. Bom dia a todos. Hoje o tema é suporte avançado de vida em pediatria. Vamos falar um pouco da parada cardiorrespiratória, os mecanismos de suporte avançado que a gente utiliza para atender a criança gravemente enferma. A parada cardiorrespiratória em pediatria, por definição, é a interrupção das funções do coração e dos pulmões com a cessação da distribuição do sangue de oxigênio no organismo. As causas mais comuns no paciente pediátrico estão relacionadas com a insuficiência respiratória, com doenças respiratórias e obstrução das vias aéreas, choque hemodinâmico, colapso súbito, arritmias, acidentes por submersão, doenças neurológicas, traumas e intoxicações. A abordagem sistemática, a gente vai começar falando sobre a abordagem sistemática à criança gravemente enferma. Os objetivos dessa abordagem sistemática é permitir o reconhecimento rápido dos sinais de desconforto respiratório, insuficiência respiratória e choque e adotar as medidas para salvar o paciente imediatamente. A sequência é avaliar, identificar e intervir, a gente utiliza o tempo todo quando a gente está avaliando o paciente gravemente enfermo. O processo contínuo de avaliar, identificar e intervir é um componente básico na avaliação sistemática do tratamento das crianças gravemente doentes ou enfermas. A gente determina é de primordial importância que a gente determine se o problema é potencialmente fatal. Então, a gente tem alguns elementos que a gente pode utilizar no exame inicial para que a gente possa determinar se realmente esse problema é fatal. Então, a impressão inicial, se avalia rapidamente, antes de mesmo examinar o paciente, apenas a ectoscopia, a aparência, a respiração e a circulação, é a cor. E aí, nesse aspecto, na hora que você está avaliando o paciente, você avalia, identifica e intervém no problema principal que está causando, uma respiração inadequada, uma obstrução de via aérea, uma questão da cor, um paciente cianótico, a questão hemodinâmica, o quadro neurológico desse paciente, se ele está alerta, se ele está desacordado. Então, você vai avaliar, identificar e intervir, baseando nesses três elementos, antes mesmo de examinar o paciente. Então, a aparência inicial, você vai observar a consciência, se ele não responde, se ele está alerta, se ele está irritável. A respiração, se ele vai ter alguma dificuldade para respirar, ausência ou redução do esforço respiratório ou sons anormais ouvidos sem ausculta. E a circulação, você vai observar a cor, coloração anormal da pele, cianose, palidez ou moteamento. Se ele não responde, não respira, apresenta gasping, você vai checar o pulso. Se o pulso está presente, a frequência cardíaca está acima de 60, então você vai para a avaliação primária, secundária e os testes diagnósticos. Se o pulso está ausente e a frequência cardíaca abaixo de 60, você vai iniciar a ressuscitação pelo CAB, compressão torácica. E a avaliação primária, o que é? Então, a avaliação primária, na verdade, ela é uma avaliação sistemática, no paciente crítico, onde você vai começar pelo ABCDE. Então, via aérea, o A, boa respiração, que é o B, que é o breathing, que é respiração. C, circulação. D, disfunção neurológica.
e é exposição, onde você vai expor o paciente, vai despir o paciente e avaliar as lesões que ele possa ter. Então, via aérea, respiração. O que esse paciente pode estar acometido? Então, ele pode ter uma obstrução de vias aéreas superiores, obstrução de vias aéreas inferiores, né? E pode ter uma doença do tecido pulmonar, distúrbios de controle da respiração, principalmente relacionado ao trauma. E ele pode ter, na gravidade desse distúrbio, um desconforto respiratório só ou uma insuficiência respiratória. Então, na hora que você vai avaliar a via aérea, você já vai avaliar, identificar, né, se tem obstrução, se tem uma doença do tecido pulmonar, ou se tem um distúrbio do controle da respiração. Você vai intervir. Como? Oferecendo o suporte necessário para que ele possa aliviar o quadro, né, às vezes de um desconforto respiratório, não evolui para um quadro de insuficiência respiratória. E quais meios que eu tenho e utilizo para poder dar o suporte para esse paciente na questão da via aérea? Isso a gente vai falar durante a aula. O circulatório, o que eu posso ter na hora que eu vou avaliar o C, né? Que é a circulação. Então, choque hipovolêmico, o choque distributivo, o choque cardiogênico. São os 3 tipos de choque. E a gravidade do choque, eu posso ter um choque compensado, quando o organismo ainda tem meios de compensar esse choque, né? Utiliza os mecanismos acessórios para compensar o choque. E o choque hipotensivo, quando já falhou todos os mecanismos de compensação do choque. E a avaliação neurológica, né? Que é a disfunção. Quais ferramentas que eu utilizo para poder avaliar a questão neurológica? Então, eu tenho a escala de resposta pediátrica, que é a VDI, o paciente alerta, né? Se a criança está desperta, ativa e responde adequadamente aos pais. A voz, se a criança responde apenas ao estímulo de voz. E a dor, se a criança responde apenas ao estímulo doloroso. E N, que é não, a criança não responde a nenhum estímulo. Disfunção neurológica também tem outra ferramenta, que é a avaliação com a escala de coma de Glasgow, né? Você tem a melhor abertura dos olhos, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. E o paciente que é pré-verbal ou não verbal, você tem a escala adaptada, né? O paciente entubado, inconsciente, né? Então, você tem a escala adaptada para avaliar a disfunção neurológica. E a exposição, onde você vai expor, né, o paciente, remover todas as roupas, uma área de cada vez, com cuidado na criança com suspeita de trauma cervical ou lesão de coluna, né? Você vai avaliar tronco, frontal e dorsal, face, cabeça, extremidades e pele. E avaliar a temperatura central também, né? Aí nessa situação você vai avaliar se o paciente tem presença de petecas, lesões purpúricas, né? Marcas incomuns em trauma não acidental, queimaduras, etc. E os problemas potencialmente fatais na avaliação sistemática, quando você vai avaliar o ABCDE, né? As vias aéreas, uma obstrução total ou intensa da via aérea. Na respiração, a apneia, aumento significativo do esforço respiratório, uma bradipneia. No circulatório, no C, ausência de pulsos palpáveis, perfusão inadequada, hipotensão, bradicardia. No D, que é a disfunção, né, a parte neurológica, incapacidade de responder, redução do nível de consciência. E o E, na exposição, você vai encontrar, são problemas potencialmente fatais, uma hipotermia significativa, hemorragia significativa, peteca ou púrpura, consistente com choque séptico. Na avaliação secundária, você vai avaliar o histórico específico, né, histórico, como que o paciente iniciou esse quadro, né, e identificar aspectos importantes da presença da queixa da criança. Também tem uma regrinha para a gente avaliar fazer essa avaliação secundária. Então, a SAMPLE é uma regra mnemônica, onde o S são os sinais e sintomas no início da enfermidade, o A são as alergias, medicamentos, alimentos, látex, etc. O M são as medicações, a última dose e hora de medicações recentes.
O P é o passado médico, histórico da saúde. O L são os líquidos, a última refeição, última ingestão de líquido. E o E são os eventos que levem à doença ou lesão atual, a hora estimada da chegada, se o início do quadro foi extra-hospitalar. Então, na avaliação secundária, a gente vai colher um breve histórico do quadro atual que desencadeou o paciente, né, gravemente enfermo, o quadro do paciente gravemente enfermo. A gente saiu da avaliação primária, né, avaliou todos os componentes relacionados com a gravidade, né, e a gente passou para a avaliação secundária, né, onde a gente tem a questão do histórico, né, da enfermidade atual, da gravidade, inclusive, e a avaliação, né, terciária, né, que a gente vai chegar um pouquinho mais na frente, né. O exame físico específico, né, a gente faz uma avaliação atenta da principal área afetada, né, pela doença ou lesão, avaliação global. E os testes diagnósticos, né, que é a gasometria arterial, venosa, uma concentração de hemoglobina, né, a saturação de O2 venoso central, lactato arterial, monitorização da pressão venosa central, monitoração da pressão invasiva central, né, radiografia de tórax, ECG, ecocardiograma e o fluxo expiratório de pílula. Então, no suporte avançado de vida em pediatria, quais os recursos que a gente vai utilizar para poder atuar lá na avaliação sistemática, né, avaliação primária, na avaliação secundária, onde a gente vai atuar para que, na avaliação inicial, ou seja, avaliar, identificar, intervir, quais mecanismos, né, que eu tenho de suporte avançado para utilizar e fazer com que esse paciente não evolua para um quadro de gravidade, ou seja, para uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem mecanismos simples, que é simplesmente a elevação da mandíbula, né, elevação do pescoço, né, uma leve extensão, a posição que a gente fala, a posição olfativa, né, a gente faz a tração do membro, tração da mandíbula, né, se o paciente tem vômito, fragmentos ou sangue, a questão da aspiração da via aérea, uma sonda de aspiração. A gente tem aqui o colar cervical, principalmente na mobilidade da coluna cervical, paciente pós-trauma, a importância de mobilizar com cuidado e utilizar o colar cervical, principalmente o paciente pós-trauma, né, politraumatizado, que a gente às vezes não, até chegar a realizar uma tomografia, muitas vezes a gente não tem elementos para dizer que não tem lesão em coluna cervical. Então, a importância de mobilizar com cuidado, né? Às vezes não dá para fazer esse movimento de elevação da mandíbula, simplesmente colocar o colar cervical, desobstruir via aérea, né, com aspiração, e a utilização também a gente tem aqui as cânulas de Guedel, né, e o coxim também que a gente pode utilizar no bebezinho, no lactente também. A gente também tem outros mecanismos que a gente pode utilizar, que é a bolsa autoinflável, né? Ela tem uma válvula de pressão, né, que limita a pressão máxima, né? Ela pode ser utilizada também, né, a nível hospitalar. A gente tem ela como um elemento importante também no alívio do paciente com quadro de insuficiência respiratória, apneia, né, esforço, gasping, né? A gente tem o dreno de tórax, né, ou seja, um paciente com pneumotórax, a importância de avaliar e identificar o pneumotórax e drenar, né, que é um quadro que também pode evoluir para o tamponamento cardíaco. Então, a importância de identificar durante a ausculta respiratória um pneumotórax e utilizar o mecanismo para a drenagem do tórax. E os dispositivos que a gente utiliza para oxigenoterapia, né? Existem vários dispositivos para oferecer oxigênio para os pacientes, né? O objetivo é familiarizar com alguns mecanismos que a gente utiliza, alguns dispositivos que a gente pode utilizar para otimizar a oxigenação, né? A gente tem o catéter nasal de oxigênio, né? A gente tem máscara de O2 não reinalante e que a gente pode otimizar muito a questão da oferta de O2 para o paciente. Sempre esse oxigênio é importante ser umidificado, sempre que possível, né? A otimização da oxigenoterapia deve ser monitorada pela saturação e pela resposta clínica. Então, a partir do momento que você indicou o oxigênio para esse paciente, é importante monitorizar a oxigenação, né?
As crianças pequenas podem ficar muito agitadas e piorar o esforço respiratório, oferecer oxigênio. Por isso, deve-se buscar sempre a melhor posição e o dispositivo para manter calma, né? Sempre que possível, né? E escolher o dispositivo conforme as condições clínicas e a quantidade de oxigênio desejada, tá? Então, a cânula nasal, óculos nasal ou catéter extranasal, ele oferece oxigênio através de duas prongas. O oxigênio fornecido acaba se misturando com o ar ambiente e ele pode oferecer, num fluxo de 1 a 4 litros por minuto, uma concentração de 25 a 40% somente. É um sistema simples que o paciente pode conversar e se alimentar sem interromper a oferta de oxigênio. As máscaras de oxigênio, né? A máscara oferece em um fluxo de 6 a 10 litros por minuto, uma concentração de oxigênio que chega a oferecer de 35 a 50% de FO2, né? A saída do ar expirado, entretanto, acaba por misturar o oxigênio oferecido com o ar ambiente, né? O sistema de máscara tipo Venturi é considerado simples, porém tem a vantagem de permitir ajustar com mais exatidão a concentração de O2 a ser oferecida. Cada adaptador corresponde a uma concentração. Ele vem os adaptadores que têm cores diferentes, né? A máscara parcialmente não reinalante, também ela consiste em uma máscara simples com reservatório, né, num fluxo de 10 a 12 litros por minuto. Ela chega a alcançar uma concentração um pouco maior, de 50 a 60%. Ela é um pouco melhor do que o catéter nasal de O2, né? E a máscara não inalante, ela consegue também chegar num fluxo de 10 a 15 litros por minuto, chega a oferecer um FO2 de 95%. Então, na medida que você, né, identificou, né, lembra da avaliar, identificar, intervir, identificou que o paciente lá no ar, se ele tem obstrução respiratória, você desobstruiu via aérea. Na respiração, você vê que ele está com desconforto respiratório, você identificou que é um quadro pulmonar obstrutivo, e ele está saturando em torno aí de 70, 80, como que você vai otimizar essa oferta de O2 para ele? A gente sabe que o catéter nasal oferece uma FO2 baixa, né? E a gente vai otimizando à medida que a gente chega até a máscara de O2 não reinalante. Ela chega a oferecer 95% de FO2. Isso é importante para o paciente gravemente enfermo, que está evoluindo muitas vezes para um quadro de insuficiência respiratória, e aí que você vai ter que, muitas das vezes, usar uma cânula traqueal e usar uma bolsa autoinflável. Então, aqui são os dispositivos, né? A cânula, aqui tem a máscara de Venturi, o catéter nasal de O2 e a máscara de O2 com bolsa, né? Bolsa, máscara não reinalante. Ok? E a ventilação com bolsa válvula máscara, né? Então é uma bolsa autoinflável, né? E tem também a bolsa inflável por fluxo, tá? Então a gente tem que, nessa situação, oferecer oxigênio, a gente tem que escolher a máscara facial que vai adaptar no paciente para a gente ventilar esse paciente, preparar a bolsa de ventilação, né? A gente tem que testar ela antes de utilizar, que muitas das vezes os aparelhos vão para fazer a higienização, a esterilização, eles voltam muitas das vezes com algumas peças que têm que ser checadas antes de utilizar, né? E fornecer O2 suplementar se necessário, né? Então ela tem acoplado a ela uma oferta de oxigênio, você pode ventilar ou em ar ambiente ou com oxigênio, chegando a FO2 próxima de 100%. Então essa ficou desconfigurado, mas esse aqui é um posicionamento com dois reanimadores e a posição com um reanimador. Então você adapta a máscara ao rosto do paciente, ela tem que cobrir ponta do queixo, boca e nariz. Não serve aquela máscara que fala boca de peixe, né? Que ela realmente tem que ter a borda arredondada, de preferência um material silicone, né? Um material que possa adaptar bem nessa região, né? E que seja transparente, né? Para que você possa visualizar caso esse paciente elimine, né? Obstrua por alguma secreção, dá para você visualizar. E ela tem que sempre cobrir ponta do queixo, boca e nariz,
né? Elas têm tamanhos diferentes, né? É importante ter disponível durante a reanimação, né, essas máscaras, né, para que a gente possa adaptar o tamanho, tá? E a intubação traqueal, né, quando a criança não conseguir via aérea eficaz, oxigenação ou ventilação apesar da intervenção inicial, né? Então, a intubação traqueal é um procedimento médico, né, que envolve a questão da cânula traqueal, né, e você vai fazer o procedimento e vai colocar esse paciente muitas vezes sobre um suporte avançado, uma ventilação mecânica, né, e tudo mais, né? Isso é tema de outra aula. Passando para o C, então a gente foi no A, né, que é a via aérea, o B, que é a respiração, a gente viu os mecanismos que a gente tem de dar o suporte, né, no A, a gente só recordando aqui a parte de posicionamento, aspiração de vias aéreas, secreção, né, vômito, sangue. O B, que é a respiração, a gente viu os mecanismos de suporte, né, avançado, que a gente tem oxigênio, né, desde o catéter nasal até a máscara de O2 não inalante, né. Na hora que você identificou o desconforto respiratório, a primeira coisa que você faz é oferecer oxigênio, monitorizar esse paciente, né? Ou seja, você vai oferecer um FO2 para ele na medida que ele está necessitando, porque não adianta você colocar um paciente em catéter nasal, né, que você sabe, que eu já falei, que oferece aí em torno de 25 a 30% de FO2, ele está saturando em torno de 85, 80%, sem que você pode otimizar essa FO2 usando até uma máscara de O2 não reinalante. Agora, se você chegou à máscara de O2 não reinalante ou o CPAP nasal, que a gente utiliza muito no recém-nascido e no lactente, o CPAP nasal também é outro mecanismo que a gente pode oferecer pressão positiva junto a FO2 num paciente crítico, na criança, no lactente, no bebê, e isso favorece que esses pacientes muitas das vezes não evoluam para um quadro de insuficiência respiratória, chegando à intubação, que é a cânula traqueal, e a utilização da bolsa válvula máscara. Na circulação, então passando para o C agora, o que a gente vai identificar? Quais os elementos que a gente vai utilizar na hora que a gente for avaliar, identificar e intervir? Então, a gente tem as arritmias, o choque, né, o choque hipovolêmico, né, a gente tem todos os elementos aí relacionados com a parte circulatória. A gente vai avaliar nesse paciente, a gente vai avaliar o quê? Pulso central e periférico, perfusão capilar, ausculta cardíaca, frequência cardíaca e pressão arterial. O choque, na hora que você fez a avaliação, identificou o choque. O choque é uma condição clínica resultando da transferência inadequada de O2 e nutrientes para atender a demanda metabólica do tecido. Então, as causas do choque, né? O choque pode ser por perda de volume, né? O choque hipovolêmico, inclusive choque hemorrágico. O choque por distribuição imprópria do volume de fluxo sanguíneo, que é o choque distributivo, o choque séptico, choque anafilático, neurogênico, o choque por contratilidade debilitada, o choque cardiogênico, e o choque por fluxo sanguíneo obstruído, que é o choque obstrutivo, que é o tamponamento cardíaco, tensão por pneumotórax, lesões cardíacas congênitas, dependendo do canal arterial, embolia pulmonar maciça. E os mecanismos compensatórios do choque, quais são? Ataque cardíaco, o aumento da resistência vascular periférica, o aumento da força de contração cardíaca, o aumento do tônus do músculo liso venoso. Então, voltando lá, né, assim, quando a gente identifica um quadro de choque, a gente vai avaliar pulso, perfusão, né, ausculta cardíaca, frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, esse conjunto de elementos, associando a eles todos, a gente definindo, né, qual tipo de choque, né, utilizando aí qual choque está ainda compensado, utilizando esses mecanismos, e qual que é o choque que já está hipotensivo, né, que é esse slide de agora, né, ou seja, o choque compensado é quando o choque ainda está, o organismo ainda está utilizando o mecanismo de compensação, né? E o choque hipotensivo é quando esses mecanismos já não conseguem mais regularizar aquela questão hemodinâmica,
né? Então, a fórmula de hipotensão, para a gente identificar uma hipotensão na criança, de 1 a 10 anos, se considera a hipotensão quando a PA sistólica for menor que 70, mais a idade da criança em anos vezes 2. Então, você identificou um quadro de choque, o paciente está com pulso fino, perfusão lenta. Perfusão a gente considera lenta no recém-nascido, a perfusão central acima de 3, 4 segundos, né? A hipotensão, né, quando a pressão sistólica está abaixo desses níveis, segundo a fórmula que a gente utilizou. A gente tem tabelas, né, no recém-nascido, na criança, que a gente pode também estar utilizando para classificar se esse choque está compensado ou está hipotensivo. Então, identificando se esse choque está compensado ou hipotensivo, a gente vai agora intervir. Né? Como que a gente intervém? Como que a gente trata o choque no paciente da urgência, no C? Né? Então, primeira coisa, antes de não fazer nada, a gente pode posicionar o paciente. Né? Então, se ele está instável e hipotenso, você pode até colocar ele numa posição de Trendelenburg. Né? Mas se ele tiver, só se ele tiver do ponto de vista respiratório estável. Né? Você vai otimizar o conteúdo de oxigênio, então você vai oferecer uma maior FO2 possível. Não adianta um paciente chocado você oferecer um oxigênio por catéter nasal, você tem que otimizar a parte respiratória, né? Considerar a transfusão em caso de perda de sangue, né? Ou seja, antes de considerar a transfusão, você vai pensar também na questão do acesso venoso. Né? Você tem um paciente chocado, um choque, por exemplo, hipovolêmico, né, devido a um quadro de hemorragia, você vai principiar por, né, pegar um acesso venoso. Qual que é o acesso venoso que eu consigo? Tem que ser um acesso central? Não. Você pode, de preferência, um acesso periférico, quando não conseguir, né, na urgência, o acesso venoso intraósseo. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Né? Então, na questão do choque ainda, otimizando a questão do oxigênio, você pode considerar o uso do CPAP, pressão positiva não invasiva, de vias aéreas, e a ventilação mecânica. Tá? Então, otimizando a via aérea, né, oferecendo a melhor condição, melhor oferta de oxigênio possível para esse paciente. Né? Não adianta você chegar o paciente chocado, né, no hospital, sem oferecer oxigênio na melhor condição para o paciente. Né? Otimizar via aérea. Né? O acesso vascular, né, que eu já falei, então após a via aérea patente, ou seja, regularizou, ofereceu oxigênio para ele da melhor forma possível, seja através da ventilação mecânica, seja através de uma máscara de O2 não inalante, né, vai depender do quadro respiratório, se o paciente está em apneia ou gaspa, se o paciente está com um quadro respiratório irregular, porém ainda compensado, precisando somente de uma oferta maior de oxigênio. Após estabelecida a via aérea definitiva para esse paciente, você vai passar para o acesso vascular. Então, um acesso periférico, de preferência, se o choque está compensado ou se o choque está hipotensivo, você pode, se não conseguir o acesso periférico, partir para o acesso intraósseo. Tá? Você vai monitorizar, ou seja, desde o início, quando você identificou na via aérea, né, ou o paciente com insuficiência respiratória, desconforto respiratório, você já monitorizou, já colocou lá um oxímetro de pulso, né? Se você identificou o choque, você pode colocar um monitor cardíaco, oxímetro de pulso, né? A monitorização é muito importante nessas situações. E você vai ressuscitar esse paciente com fluidos, né? A reavaliação, esse avaliar, identificar, intervir, ele é frequente. Na hora que você fez, por exemplo, um volume de soro, de solução isotônica, logo em seguida você tem que reavaliar esse paciente. Não avaliar não é simplesmente correr, não, ele está chocado, vou correr ali um soro fisiológico. E na sequência você sai da sala e vai avaliar aquele paciente daqui a 1 hora de novo. Isso não pode. Então, essa sequência, avaliar, identificar, intervir, ela é contínua, até você tirar o paciente do quadro crítico, que pode levar ao que é uma parada cardiorrespiratória. Né? Então, a ressuscitação com fluidos, a reavaliação frequência, como eu acabei de falar, né? Os estudos laboratoriais, né, que você vai precisar, às vezes, nesse paciente
chega chocado para vocês, vai precisar de uma gasometria, do ionograma, de uma glicemia capilar, de todos os elementos aí necessários para que você possa estar complementando o seu diagnóstico, o seu tratamento aí durante o quadro de gravidade, né? O tratamento medicamentoso, muitas vezes esse choque, ele precisa de aminas vasoativas, é um tema de outra aula, né? E a consulta com o subespecialista, principalmente se esse paciente tem um quadro, às vezes um choque cardiogênico, proveniente de uma cardiopatia congênita ou de uma arritmia, que possa estar levando a esse quadro de choque. Então, estabelecer o acesso venoso, né? Periférico ou intraósseo ou central, né? Se você tiver um profissional experiente dentro da unidade que consiga pegar um acesso central em poucos minutos, tudo bem, mas você pode dar preferência ao periférico. Conseguir o periférico, já começa infundindo volume, né? Se não conseguir o periférico, não passe para o central, já vai para o intraósseo, tá? Então, choque hipovolêmico, exceto na cetoacidose diabética, você vai iniciar um volume para esse paciente na hora do choque, geralmente em torno de 20 ml por quilo de cristalóide isotônico como solução salina normal, ou Ringer lactato, né? E 5 a 10 minutos, né? Repetindo com bola de 20 ml por quilo até restaurar a pressão arterial e a perfusão tecidual. No choque cardiogênico, você vai iniciar com 5 a 10 ml por quilo, né? Repetir conforme a necessidade. Na cetoacidose diabética, com choque compensado, fazer de torno de 10 a 20 ml por quilo durante 1 hora. E no envenenamento, com bloqueador de canal de cálcio, bloqueador beta-adenérgico, usar em torno de 5 a 10 ml por quilo em 10 a 20 minutos. Então, o volume total estimado do sangue de uma criança é em torno de 75 a 80 ml por quilo. Falando um pouco agora do choque hipovolêmico ou hemorrágico, né? A linha divisória entre choque hemorrágico, hipotensivo, brando, compensado, vezes moderado ou grave, está relacionada com a perda de sangue de 30%, em torno de 25 ml por quilo. Para a ressuscitação de fluidos em choque hemorrágico, administrar 3 ml de cristalóide para cada 1 ml de sangue perdido. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, na hora que o paciente chega com quadro de choque hemorrágico, muitas das vezes para você realizar, né, até você conseguir o sangue, realizar a prova cruzada, demora um tempo que a gente não pode perder nesse momento. Então, assim, você pode ressuscitar esse paciente com a solução isotônica, né? O sangue total é mais difícil e demorado de se obter. O risco de reação transfusional aumenta quando não se faz prova cruzada, né? Então, a indicação de hemoderivados, né, no quadro de choque hemorrágico, né, após reposição de volume com 2 a 3 bolas de solução isotônica. Se a perfusão estiver inadequada, você vai administrar 10 ml por quilo de concentrado de hemácia, né, com prova cruzada, né, ou sem a prova cruzada, um tipo específico, né, que é o O negativo para mulheres ou O positivo ou O negativo para homens, né. As complicações podem ocorrer hipotermia, disfunção miocárdica ou calcemia ionizada. No suporte avançado de vida ainda relacionado ao circulatório, as arritmias cardíacas, né? A primeira que eu falo é a bradicardia, né? É uma frequência cardíaca lenta em comparação à faixa etária normal da criança. É um sinal de parada cardíaca eminente em bebês e em crianças, especialmente quando associado à hipotensão, perfusão inadequada do tecido. E se apresentar oxigenação e a ventilação adequada, a frequência cardíaca estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, em um bebê ou criança com sinais de perfusão inadequada, você vai iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. A bradicardia pode ser primária, né, geralmente associada a uma anormalidade congênita, né, marca-passo, sistema de condução cardíaco, né, ou devido a uma lesão cirúrgica do sistema de condução, né. Uma cardiomiopatia também ou miocardite pode levar à bradicardia, né, ou secundária, relacionada à hipóxia, acidose, hipotensão, hipotermia e também a efeitos farmacológicos. Os tipos de bradicardia que a gente tem, a sinusal, né, pode ocorrer no período do sono, ou em atletas por aumento do tônus vagal, ou em alta fração de ejeção, devido à alta fração de ejeção ventricular. Como consequência de hipóxia, hipotensão ou acidose,
e também como consequência de fármaco. Ainda sobre os tipos de bradicardia, né, a gente tem o bloqueio AV, né, de primeiro grau, né, com um intervalo PR prolongado, apresentando convulsão retardada através do nó do AV. De segundo grau, prolongamento PR até que o impulso não seja conduzido aos ventrículos, a onda P não é seguida por nenhum complexo QRS, é o MOPS tipo 1. E bloqueio AV segundo grau, MOPS tipo 2. Que não ocorre a condução em alguns impulsos atriais para o ventrículo, sem alterações de intervalos PR conduzidos. E bloquear em terceiro grau, nenhum dos impulsos atriais auriculares são conduzidos aos ventrículos. Então você vai ter, não vai ter condução do impulso para o ventrículo, né? Bloqueio AV terceiro grau. E o tratamento das bradicardias, né, via aérea patente, né, porque a hipóxia também desenvolve a bradicardia, então você vai ter que verificar o ABC, né, então via aérea patente, administrar oxigênio, colocar o monitor cardíaco, né, um acesso venoso, endovenoso ou intraósseo, né, vai realizar um ECG, né, se não há comprometimento cardiopulmonar, manter o ABC e pedir a avaliação do especialista, né. Se a frequência estiver abaixo de 60, vai iniciar a RCP. O tratamento medicamentoso está relacionado com epinefrina e atropina se o tônus vagal aumentado ou bloqueia a V primário. Tratar as causas subjacentes. Ainda sobre a arritmia cardíaca no suporte avançado, agora ataque à arritmia. É uma frequência cardíaca alta em comparação à frequência normal da criança. A classificação, né, a gente tem ataque cardíaco com complexo estreito, que é menor que 0,09 segundos, que é ataque cardíaco sinusal, ataque cardíaco supraventricular e o flutter atrial auricular. E ataque cardíaco complexo largo, acima de 0,09 segundos, que é ataque cardíaco ventricular e ataque cardíaco supraventricular com condução intraventricular aberrante. A taquicardia sinusal é a resposta fisiológica normal e não é considerada uma arritmia. A frequência cardíaca não é fixa e varia com a atividade com outros fatores. Exemplo, a temperatura da criança. A frequência geralmente é menor que 220 em bebês e menor que 180 em crianças. E a taquicardia supraventricular é um ritmo anormal e rápido, com origem acima dos ventrículos, causando por um mecanismo de reentrada, podendo levar a ICC e choque. A frequência geralmente é acima de 220 batimentos por minuto em bebês e 180 em crianças. Ela não tem variabilidade dos batimentos com a atividade, como na taquicardia sinusal. O flutter atrial é uma taquiarritmia de complexo estreito que pode se desenvolver em recém-nascidos com corações normais. A criança com cardiopatia congênita, principalmente após cirurgia cardíaca. A frequência atrial alta, acima de 300, e a ventricular mais baixa. O ECG tem um aspecto de serra dentada de onda P. E a taquicardia ventricular é uma taquicardia de complexo largo, acima de 0,09 segundos, acima de 200 por minuto, sendo incomum em crianças, podendo levar a deterioração do débito cardíaco, levando a TV sem pulso e fibrilação ventricular. Geralmente está associada a doença cardíaca, síndrome de QT longo ou cardiomiopatia ou miocardite. Outras causas são hipercalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e toxicidade farmacológica, geralmente associada a antidepressivos tricíclicos, cocaína, metanfetamina, e a frequência fica em torno de 120 por minuto e é regular. A taquicardia polimórfica, inclusive a torsal de points, né? A taquicardia ventricular sem pulso pode ser monomórfica, os complexos têm aparência uniforme, ou polimórfica, a aparência dos complexos QRS varia. Torsal de points é uma forma distintiva de taquicardia ventricular polimórfica. O termo vem do francês que significa torção dos pontos. Geralmente está associado a uma síndrome QT longo, congênita ou hereditária, hipomagnesemia, hipocalcemia, toxicidade farmacológica antiarrítmica.
O tratamento, né, estabelecer o suporte do ABC, oxigenação, conforme a necessidade. Estabelecer monitorização, aplicar monitor, desfibrilador, oxímetro de pulso, né, tem que ter presente, disponível. Estabelecer acesso vascular, obter um ECG, realizar exames laboratoriais, né, com glicose, ionograma, gasometria, e avaliar o estado neurológico, né, prever a necessidade de medicação e tentar identificar e tratar as causas reversíveis. As intervenções de emergências na taquicardia. Na taquicardia supraventricular, a gente tem as manobras vagais, né, que é a aplicação do gelo no rosto, massagem em seio carotídeo, manobra de Valsalva. Tratamento medicamentoso, a gente utiliza adenosina, amiodarona ou procainamida. E a cardioversão sincronizada, né, que a gente inicia com meio a 1 joule por quilo e aumenta para 2 joules por quilo. Você vê que dentro das arritmias, tanto a bradiarritmia quanto a taquicardia, né, ataque arritmia, as taquiarritmias, a gente tem que realizar o ABC, né, otimizar a via aérea, otimizar a circulação, né, acesso venoso, monitorização, tudo isso é importante, a gente não pode pular etapas. Então, suporte avançado de pediatria, né, de vida em pediatria, agora identificando e tratando as paradas cardiorrespiratórias. A definição de parada cardiorrespiratória é a cessação da circulação sanguínea em consequência da ausência ou ineficácia da atividade mecânica cardíaca. A parada por hipóxia asfixia é a causa mais comum em bebês, crianças e adolescentes. É o resultado final de uma hipóxia tecidual e acidose progressiva causada por insuficiência respiratória e choque. A parada cardíaca súbita é mais comum, está associada a uma fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Cardiopatia hipertrófica, artéria coronária anômala, síndrome QT longo, intoxicação farmacológica, dioxina, efedrina, cocaína, arritmia associada a um trauma torácico, que é o motiocordis, né, que é o trauma torácico. Isso podem estar associados a essa parada cardíaca súbita, associada a uma fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. As causas reversíveis da parada cardiorrespiratória são os Hs e os Ts, né? Hipovolemia, hipóxia, hidrogênio íon, né, que é a acidose, hipoglicemia, hipoglicemia, hipercalemia e hipotermia. Tensão do tórax por pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxina, trombose pulmonar, trombose coronária e traumas não identificados. A identificação de uma parada cardiorrespiratória, né? Os sinais que aparecem, né? O paciente tem incapacidade de responder, sem respiração, apenas gaspem e sem pulso. Avaliar o pulso no máximo 10 segundos. No lactente são os pulso braquial, criança maior que 1 ano, pulso carotídeo e femoral. Os ritmos de parada: assistolia, ou assístole, atividade elétrica sem pulso, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, inclusive torsal e depósito. Assístole, vamos falar primeiro das assistolia, né? É uma parada cardíaca sem uma atividade elétrica discernível. Representa por uma linha reta, plana ou elétrica. A causa é CG, plana não é CG, tá? É EG. A causa está relacionada com a parada cardíaca reversível, né? A regra dos Hs e Ts, afogamento e sepsis, que leva à hipóxia e acidose. A ESP, atividade elétrica sem pulso, é um ritmo específico, é um termo que descreve qualquer atividade elétrica organizada, sem fibrilação ventricular ou TV ou assístole. Em um ECG ou monitor cardíaco associado à ausência de pulsos palpáveis. Pode estar associado a condições reversíveis, que é hipóxia, hipoglicemia, hipocalcemia, acidose, trauma, os Hs e os Ts.
Agora vamos falar sobre a fibrilação ventricular. O coração não tem ritmo organizado e nem contração coordenada. A fibrilação primária é incomum em crianças. Seu índice é de 5 a 15% das paradas cardíacas intra- ou extra-hospitalares. Geralmente está associada a uma cardiopatia ou uma síndrome QT prolongado, ou um trauma torácico. A taquicardia ventricular sem pulso se caracteriza por um QRS largo, organizado, tem uma breve duração, progredindo para fibrilação ventricular. O tratamento é o mesmo da fibrilação ventricular, que é desfibrilar. Torsade de Pontes é uma taquicardia ventricular com complexo QRS polimórfico, geralmente associado a hipomagnesemia, síndrome QT longo, congênito, toxicidade farmacológica. Aqui o eletrocardiograma de uma sistolia, de uma fibrilação ventricular, né, da taquicardia ventricular, de uma taquicardia ventricular, de fibrilação ventricular. O tratamento da parada cardiorrespiratória, o suporte avançado de vida, né? Avaliação do ritmo, né? Se é chocável ou não, obter o acesso vascular, desfibrilar e realizar o tratamento medicamentoso. Manejo também da via aérea avançada. Avaliação do ritmo. O ritmo é chocável? É uma fibrilação ventricular, uma ATV sem pulso, uma taquicardia ventricular sem pulso? Então você realiza o choque, né, se você vai realizar RCP, né, 2 minutos, choca, realiza RCP 2 minutos, obtém o acesso intravenoso intraósseo, né? Se o ritmo continua chocável, você choca de novo, RCP 2 minutos e realiza epinefrina, então de 3 a 5 minutos. Via aérea avançada, né, intuba o paciente, né, com cânula traqueal. Ritmo chocável? Sim, continua choque novamente, RCP 2 minutos e amiodarona. E tratar causas reversíveis. Essa é uma sequência de tratamento do choque, um organograma retirado da apostila do curso do suporte avançado de vida em pediatria, vinculado à Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que a gente está relacionado com o suporte avançado de vida em pediatria. A sistolia ou AESP, né, você vai realizar RCP em 2 minutos, acesso intravenoso intraósseo, epinefrina a cada 3 a 5 minutos, né, via aérea avançada, ritmo chocável, não, vai continuar que é RCP 2 minutos, tratar as causas reversíveis, que é a regra dos Hs e dos Ts, né. Então, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular são ritmos chocáveis. A sistolia e a atividade elétrica sem pulso são ritmos cardíacos não chocáveis. O acesso venoso pode ser intravenoso, né, periférico, intraósseo, né, e a medicação também pode ser realizada, né, por via endotraqueal. Esse endotraqueal aqui está errado, né? Saiu errado, porque na verdade o acesso venoso é intravenoso ou intraósseo. O endotraqueal é uma das formas que a gente pode administrar medicamento antes de conseguir os dois acessos. A absorção geralmente é errática, sempre a gente dá preferência à medicação realizar pelo acesso intravenoso ou intraósseo. Endotraqueal é no caso ainda de não conseguir o acesso, até conseguir o acesso venoso. Então, o acesso venoso intraósseo, né, foi tema de uma aula, né, que já foi ministrada, né, geralmente a gente faz na parte do malelo da região da tíbia, né, logo abaixo, uns 2 centímetros da protuberância da tíbia, na região medial, né, com um dispositivo específico, né, ou em que a gente faz a função, o acesso intraósseo. E o desfibrilador, né?
a gente tem o DAI, né, que tem as características dele, né, e desfibrilador manual. Né? A gente coloca aqui a questão do peso, da idade, né? Mas tanto o adulto ou desfibrilador com carga atenuada, eles podem ser utilizados em criança. Né? Se a gente não tiver o desfibrilador com carga atenuada, a gente pode utilizar o de adulto. Né? E adaptar a questão da quantidade correta em joules. Né? A questão das pás, né? A gente utiliza a pá manual adulta, grande, para criança maior que 10 kg, e menor que 10 kg a pá manual infantil. Elas têm em torno de 4,5 centímetros. Esses desfibriladores, não sei se vocês já tiveram experiência, a pá maior para adultos, você desconecta ela tem um encaixe e você consegue diminuir, né? Ela tem o tamanho menor acoplado a essa maior. Aqui o DEA, né, o desfibrilador manual, né, geralmente quando a gente solicita naquela avaliação sistemática, a gente também tem a solicitação do serviço de urgência, quando está extra-hospitalar. O DEA é o desfibrilador manual que, na hora que você coloca no paciente, ele já identifica o ritmo, né, se é chocável ou não, né, e ele mesmo realiza o mecanismo do choque. Bom, o paciente na RCP de alta qualidade, como que você obtém melhor qualidade na sua reanimação? A massagem cardíaca, o paciente tem que estar em posição supina, em uma superfície rígida. Né? Se o paciente, por exemplo, estiver no hospital, estiver num leito comum, é importante você colocar uma superfície rígida sobre o dorso para executar a manobra de reanimação. Né? A compressão cardíaca, né, as compressões torácicas, né, elas têm que ser rápidas, em torno de 100 a 120 por minuto. Né? Ela tem que ser forte, comprimindo em termos de cerca de 1/3 do diâmetro anteposterior do tórax, 4 centímetros em lactente, 4 a 5 centímetros em maiores de 1 ano. Retorno completo ao tórax após cada compressão, mínimo de interrupção possível, você não interrompe a massagem cardíaca para colocar sonda, para outros motivos, não. Então, evitar hiperventilação, né, na via aérea já definitiva. Então essa é a técnica correta, né? A gente tem a técnica dos 2 dedos dos polegares, né, no lactente, no recém-nascido. Essa é a técnica correta, e na criança maior é importante que você esteja com o braço esticado, né? Usar a região tenar e hipoternar das mãos, na compressão da região do terço médio do tórax, né? Fugindo do apêndice tifoide. Né? Então, na criança no lactente, você traça uma linha intermamilar imaginária, e abaixo dessa linha intermamilar você vai fazer a compressão torácica, né? Fugindo, né, acima do apêndice tifoide. Sobre a ventilação, né, os adolescentes e adultos são 30 compressões para cada 2 ventilações, né, lactentes e crianças são 30 quando há apenas um socorrista, e 15 para 2 quando há mais de um socorrista. Né. Se a via aérea for definitiva, se esse paciente já estiver com cânula traqueal, você vai manter as compressões dependentes da ventilação, em torno de 100 a 120 compressões e 10 ventilações por minuto, uma ventilação a cada 6 segundos. O mecanismo que a gente utiliza tem a bolsa autoinflável com máscara. Eu não coloquei aqui a cânula traqueal, que a cânula também a gente ventila, né? É um procedimento que a gente vai falar em outra aula, que é a intubação traqueal e a ventilação com cânula traqueal. Mas a ventilação com bolsa válvula máscara, né? Esse é o mecanismo que a gente utiliza, é a bolsa autoinflável, né? Ela tem todos esses dispositivos que têm que ser checados antes de ser utilizado, porque se você não checa, por algum motivo, eles podem não funcionar no momento que você vai utilizar. Essa é a posição correta, a técnica do C e do E. No C você comprime a máscara sobre o rosto, a máscara, só recordando, ela tem que cobrir monta do queixo, boca e nariz, né? E em média, né, a gente faz aí 12 a 20 ventilações por minuto em criança, adolescente, adultos, 10 a 12 ventilações por minuto.
aquela questão de evitar hiperventilação. Os cuidados pós-paradas, né, a via aérea, ventilação, oxigenação adequadas, né, o suporte hemodinâmico, né, se está utilizando droga, avaliar a questão da necessidade de manutenção, de aumento ou diminuição dessas medicações, né, manter o ECG, né, contínuo, né, avaliação hemodinâmica contínua, né, manter a normotermia, comunicar à família, né, da gravidade do quadro. Geralmente nessas situações é importante estar mantendo a família informada e, se possível, às vezes até participando de todos os momentos da assistência ao paciente, né. Avaliação do equilíbrio eletrolítico, vaga UTI, laboratório, imagem, né, todos os componentes necessários para complementar o diagnóstico desse paciente, da gravidade desse quadro, né. E a reavaliação frequente e contínua. Então, por um motivo, esse paciente ocorre, por exemplo, uma deterioração súbita, né, no paciente entubado, então a gente tem essa regra mnemônica: se o paciente está entubado, tem o deslocamento do tubo, obstrução do tubo, pneumotórax e equipamento, né? Então, esses aspectos relacionados com suporte avançado de vida em pediatria, né, com suporte, utilização de todos os mecanismos que a gente tem a nível extra-hospitalar ou intra-hospitalar, que a gente possa dar o suporte, né, tanto durante a avaliação sistemática, né, do paciente, na ABCDE, né, recordando aqui a via aérea, a respiração, a circulação, a disfunção, que é a parte neurológica, e a exposição, procurando lesões a mais nesse paciente, e nessa avaliação primária, na avaliação secundária, colhendo o histórico desse paciente, o que desencadeou o quadro de gravidade nesse paciente, né? E na parte de suporte avançado, assim, durante toda essa avaliação primária e secundária, né, qual o suporte avançado que a gente pode oferecer para otimizar o quê? O tratamento nesse paciente, desde a via aérea, a parte circulatória e durante a parada cardiorrespiratória, que é o desfecho final, como a gente falou, né, ou seja, o paciente pediátrico, né, geralmente ele evolui para uma parada cardiorrespiratória devido a um quadro de acidose ou de hipóxia prolongada. Então, se a gente, em algum momento, evitar que esse paciente, por exemplo, devido a um desconforto respiratório, uma obstrução de via aérea, ou um choque hipovolêmico evolua para um quadro de gravidade, né, de acidose, de hipóxia, né, ou seja lá qual foi, a gente minimize, né, desde o início, avaliar, identificar e intervir a todo momento tudo que de gravidade aconteça nessa avaliação sistemática, a gente consegue ter um desfecho positivo para que esse paciente não evolua com um quadro de gravidade avançado e chegue a evoluir para uma parada cardiorrespiratória, seja relacionado extra-hospitalar, intra-hospitalar, durante o transporte, né? Então, esse é um aspecto que eu sempre gosto de falar, né, sobre a questão do suporte ao paciente crítico, porque durante esses momentos, seja extra ou intra-hospitalar, a gente tem que estar sempre atento a todas as questões que a gente pode ter, né, como mecanismo de suporte para que esse paciente não evolua com a gravidade tão avançada a ponto de chegar a uma parada cardiorrespiratória. Mas se chegar a parada cardiorrespiratória, a gente também tem todos os elementos ali disponíveis, tanto extra ou intra-hospitalar, para que a gente possa estar tirando o paciente do quadro de gravidade. Obrigado.